Vamos resolver um exercício de 12º de contagens. Para tal, tenta primeiro resolver o exercício, podes parar o vídeo e tentar resolvê-lo. Bom, assumindo que conseguiste fazê-lo ou que tentaste e tens algumas dúvidas, vamos agora ver aqui até 2 processos de resolução. O primeiro processo eu chamo-lhe aqui a estratégia do contrário, isto é só para vocês se lembrarem do nome da estratégia. E aqui temos aquilo que eu vou chamar a estratégia dos separadores. Já lá iremos. Então, primeiro que tudo, vamos ao problema. Temos 9 pessoas, das quais fazem parte a Filipa e o Miguel, e vão dispor-se aleatoriamente em fila. Vão tirar uma fotografia. Queremos saber de quantas maneiras se poderão colocar, de modo a que os dois irmãos gêmeos não fiquem juntos. Ok? Portanto, há dois elementos que não podem ficar juntos. Então, o que é que nós poderíamos pensar? Ora, se queremos que eles não fiquem juntos, podíamos, por exemplo, começar por ver de quantas formas é que eles podem ficar juntos, ver o número total de maneiras das pessoas se disporem, as 9 pessoas em 9 posições, e depois retirar a esse total aquelas situações que nós não queremos, os casos que nós não queremos. Vamos escrever aqui. Isso seria fazer, então, o número total de maneiras de dispor toda a gente, menos, portanto, de dispor todos, e agora menos o número de maneiras em que, neste caso, a Filipa e o Miguel ficam juntos. Ok, vamos fazer isso. Primeiro, determinar aqui o total de maneiras de dispor os 9 elementos em 9 posições. Ora, o que é que acontece aqui? Podemos pensar na primeira posição, por exemplo, vamos colocar uma de 9 pessoas, temos 9 alternativas, não é? Depois, já ficou uma na primeira posição, teremos 8 pessoas para a segunda posição, 7 e por aí fora. E, portanto, esta multiplicação toda podemos representá-la por 9 fatorial. Temos aqui já o número total de maneiras de dispor as pessoas, todas, sem restrições. Agora, de quantas maneiras é que a Filipa e o Miguel podem ficar juntos? Vamos calcular isso aqui. Eu costumo fazer isto da seguinte forma, portanto, podemos imaginar o Miguel e a Filipa como um par, como um grupo só. Portanto, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos colocá-los, por exemplo, aqui. O que significa que nós temos aqui, então, um elemento, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E agora vamos pôr estes elementos primeiro todos a trocar entre si. Conseguimos fazer isso com 8 fatorial. E faltará ainda o quê? As trocas dentro do par, não é? Portanto, a Filipa à esquerda, o Miguel à direita ou ao contrário. Portanto, isto vezes 2, eu vou colocar 2 fatorial, porque se eles fossem 3, já seria 3 fatorial. Não é? Enquanto que o 2 fatorial é realmente 2, no caso de ser 3 fatorial já não seria 3 neste caso, não é? Já seria 6. Portanto, atenção. Ok? Então, com isto temos o total, todos os casos possíveis, retiramos aqueles que não queremos, que são os casos em que a Filipa e o Miguel ficam juntos, então vamos obter aquilo que pretendíamos. Fazendo as contas, isto leva-nos para 282.240, que é, ora, a opção B. Ok? Portanto, esta estratégia funciona, agora muita atenção, funciona quando nós queremos separar dois elementos. Aí podemos fazer o número total de elementos e retirar daí o número de casos em que esses dois elementos ficam juntos. Agora, o que é que aconteceria se nós tivéssemos mais do que dois elementos? Por exemplo, se fossem 3. Será que ter 3 elementos separados é o contrário de ter 3 elementos todos juntos? O que é que acontece? Vamos pensar aqui num exemplo mais simples, imaginando que temos só, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pessoas. Okay? Ter 3 pessoas juntas na fotografia seria isto. E ter as 3 pessoas separadas. O que é que isso significa? 5, 6. Poderíamos ter realmente
aqui uma pessoa, aqui outra e aqui outra. E isso faz parte do contrário das três estarem juntas, mas esse contrário também vai incluir, por exemplo, casos em que podem ficar duas juntas e uma terceira separada. Ok? Portanto, é aqui que está o perigo de nós tentarmos esta estratégia, a estratégia do contrário, quando queremos separar mais do que dois elementos. Ok? Pronto, então o que é que fazemos quando estamos numa situação dessas? E vamos aplicar aqui, também funciona para o caso em que queremos separar dois elementos. Vamos então usar esta estratégia que eu estou a chamar aqui de a estratégia dos separadores. Portanto, separadores porquê? Todos os elementos, para além daqueles que têm de ficar separados, eu vou designar por separadores. E eu alinhei-os aqui, temos neste caso 7 pessoas, e elas vão funcionar então como separadores para a Filipa e o Miguel. Significa que vai haver sempre pelo menos um deles no meio a impedir que a Filipa e o Miguel fiquem juntos. Portanto, neste momento, a Filipa e o Miguel podem sentar-se em quantas posições? Temos 1, 2, 3, 5, 6, 7. Okay? Então, desde que se coloque, por exemplo, vamos colocar a Filipa aqui e vamos colocar aqui o Miguel, obrigatoriamente vai estar alguém pelo meio e, portanto, eles vão ficar separados. Okay? Agora, vamos contar. Então, queremos, primeiro, colocar os dois irmãos em 8 posições disponíveis. Falta ali uma que eu não contei, atenção. São 8. Pode ficar nas pontas, não é? Então, em 8 posições disponíveis, queremos arrumar ou colocar dois elementos que são diferentes entre si. Portanto, vamos considerar também as trocas. Se já souberem utilizar os arranjos, vamos rapidamente fazer isso com arranjos sem repetição ou simples de 8, 2 a 2. Caso não tenham ainda aprendido a usar os arranjos, também podemos contornar esse problema como, por exemplo, pensando que a Filipa e o Miguel terão de ter um determinado lugar daqueles 8 possíveis. Então vamos, por exemplo, começar pela Filipa. Temos 8 possibilidades para ela se colocar na fila e depois dela lá estar, vamos ter 7 possibilidades para o Miguel. Okay? Que é aquilo que faz exatamente, ou que fazem os arranjos simples de 8, 2 a 2. Faz 8 vezes 7. Okay? Bom, claro que ainda há aqui alguma liberdade no exercício, não é? Porque temos 7 pessoas a funcionar como separadores e não são todas iguais. Portanto, nós vamos ter que considerar as trocas entre elas. Então, temos, para além desta primeira contagem, 8 vezes 7, agora para cada uma dessas situações, vamos pôr os separadores a trocar entre si. E isso faz-se como? Com 7 fatorial. Portanto, são 7 elementos diferentes a trocar em 7 posições. Fazemos-lo com 7 fatorial. E, fazendo as contas, temos exatamente o mesmo resultado, que será a resposta B. Ok? Portanto, só reforçar, queremos separar duas pessoas, podemos usar um processo ou outro, ou um ou dois. Se quisermos mais do que duas, então terá que ser por este processo que eu chamei aqui dos separadores. Bom, está feito. Espero que tenha ajudado. Agora é dar o máximo e continuar a praticar.